Queridos irmãos e irmãs que nos assistem, de forma especial os leigos da comunidade luterana São Paulo, aqui de Novo Hamburgo, mas também todos os demais que vierem a nos assistir, eu convido a vocês para mais um estudo bíblico da sequência que nós estamos fazendo de Atos dos Apóstolos, praticamente todas as semanas, excepcionalmente na semana passada nós não tivemos. E hoje eu convido vocês para nós estudarmos os primeiros acontecimentos com a presença de Paulo em Jerusalém depois das 3 viagens missionárias. Se nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos como um todo, nós poderíamos dizer que tem 3 grandes partes. A primeira parte trata do Pentecostes e do início da igreja em Jerusalém. Daí vem essa divulgação do Evangelho através das chamadas 3 viagens missionárias, que a gente já estudou nas últimas semanas. E aí dos capítulos 20 até o 28, os finalmentes, às vezes a gente tem a impressão que isso não existe na Bíblia. Como assim, do 20 até o 28, a prisão de Paulo em Jerusalém e até ele chegar em Roma? Agora vocês vão se surpreender quanta coisa bonita o Espírito Santo nos tem a dizer nestes capítulos. E hoje convido vocês para uma primeira parte, Paulo em Jerusalém. Isso está em Atos 21, 17 até o capítulo 23, versículo 22. Atos 21, 17 até 23, 22. No início, lá em Atos 21, 17, é dito que Paulo vai visitar Tiago, o líder da igreja em Jerusalém. Cuidado para não confundir com o Tiago, que junto com Pedro e João eram os primeiros líderes da igreja. Aquele Tiago, ele já tinha sido morto por ordem de Herodes, está lá em Atos 12, versículo 1. Esse Tiago agora é chamado de meio-irmão de Jesus. É um meio-irmão de Jesus que é o atual líder da igreja em Jerusalém. Paulo e seus companheiros, depois das viagens missionárias, eles chegam a Jerusalém. E aí o Paulo relata tudo que o Senhor, tudo que Deus fez através dele e seus companheiros em todos os lugares, sobretudo entre os não-judeus. Às vezes nós, homens, somos tentados a relatar o que nós fizemos. Eu. Paulo não faz isso, ele relata o que o Senhor fez através dele entre os gentios. E Tiago e os presbíteros, os anciãos, ou seja, os líderes de Jerusalém que o escutam, eles dão graças a Deus, eles louvam a Deus por tudo isso. Mas aí, logo depois desses acontecimentos, a coisa começa a complicar. Um grupo de judeus acusa Paulo de ensinar os judeus nas colônias romanas a abandonarem a lei. Os judeus sempre tinham as suas leis próprias. E Paulo é acusado de ir lá na Ásia Menor, onde ele pregava o Evangelho, pregar contra a lei. E Paulo e 4 homens decidem tomar voto, cumprir uma lei judaica, então, em Jerusalém, para provar que eles não estão indo contra a lei dos judeus. Eles tomam um voto. Durante 7 dias eles iam fazer uma cerimônia de purificação e assim serem declarados puros no templo, para desfazer essa acusação. Mas não adiantou. Aí alguns judeus que vieram da Ásia, lá de uma província romana, né? Eles atiçaram a multidão, eles falaram para o povo assim, este homem fala mal, Paulo, este homem fala mal de Israel, da lei e do templo. Claro que isso era uma acusação falsa. Mas essas pessoas que vieram da Ásia, lá para Jerusalém, tinham visto na rua o Paulo caminhando junto com um cara chamado Trófimo. Trófimo era um sujeito de Éfeso, da Ásia, um não-judeu, cristão. E aí eles fazem mais uma acusação falsa, ou eles concluem
esses que vieram da Ásia para acusar Paulo, eles dizem que o Paulo levou esse Trófimo, um gentil, para dentro do templo, o que seria uma profanação do templo. A coisa vai se complicando. A multidão começa a se revoltar contra Paulo. Bem no fim querem até matá-lo. Mas Jerusalém está sendo dominado pelos romanos e ali havia uma guarda romana. E um comandante da guarda fica sabendo desse tumulto, a cidade fica toda alvoroçada. Esse comandante, o nome não está escrito aqui, mas lá no capítulo 23, versículo 26, aparece, é Cláudio Lísias. Ele tem a sua fortaleza, o comando da guarda, na fortaleza Antonina. E para vocês terem uma ideia, a guarda dele era composta de 760 soldados de infantaria e 240 cavaleiros então, cavalaria. 760 infantaria, 240 de cavalaria. Esse comandante Cláudio Lísias, ele toma 2 chefes de 100 soldados, chamados centuriões, ou seja, 200 soldados mais ou menos com 2 chefes, e correm para pegar o Paulo no meio da multidão para ele não ser morto. Eles protegem Paulo e o levam para a fortaleza. Eles defendem o Paulo. Daí vem o julgamento de Paulo. O Paulo primeiro explica para o comandante quem ele é. E depois, num grande discurso para os judeus, ele se defende. Paulo diz que ele é um judeu nascido em Tarso, uma província romana, e ele é cidadão romano, inclusive, isso não era pouca coisa. Mas quanto à lei, ele era fariseu. Havia fariseus e os saduceus, os principais grupos entre os judeus, em termos de religião. Ele era fariseu instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel tinha sido um professor muito famoso da lei em Jerusalém. E depois disso, o Paulo relata toda a sua conversão, como ele estava indo um dia desses para Damasco e para perseguir, prender cristãos, e como Jesus lhe apareceu no caminho, como ele foi convertido ao Evangelho, como Jesus tornou ele um pregador do Evangelho. Paulo explica todas essas coisas para eles. Mas não adianta nada. De repente o tumulto toma conta, eles se revoltam contra ele de novo. Paulo é julgado no Sinédrio. Sinédrio era o tribunal religioso dos judeus, um conselho superior dos judeus. O chefe era o sumo sacerdote, o principal sacerdote, um tal de Ananias, que de bom tinha muito pouca coisa. Esse Ananias, pela história, era um grande sem vergonha, né? E o Paulo é julgado por esse sinédrio. Mas o Paulo, se defendendo, explicando a sua vida, como ele se tornou pregador do Evangelho, e vendo que o sinédrio era composto principalmente por fariseus e por saduceus, ele diz: irmãos, eu estou sendo julgado porque eu prego a ressurreição dentre os mortos. 2 coisas. Primeiro, Paulo está sendo verdadeiro porque ele pregava mesmo a ressurreição dos mortos. Segundo, ele está sendo muito inteligente porque ele joga fariseus contra os saduceus. E é isso que acontece, começa uma intriga. Porque os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, como não acreditavam em anjos nem em espíritos. E começa uma grande intriga, uma grande discussão entre fariseus e saduceus. É um tumulto muito grande, uma briga muito grande, quase briga generalizada. Só faltou se pegarem no soco. Aí o comandante, com os guardas, recolhem Paulo para a fortaleza. Lá na fortaleza, de noite, o Senhor, quer dizer, Jesus, aparece numa visão a Paulo, como em outras ocasiões já tinha aparecido, e diz para ele assim,
tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Jesus está dizendo que você vai ser preso, você vai ser levado até Roma. E é disso que trata os capítulos 20, 21 até o 28. E sempre ocasiões de Paulo testemunhar o Evangelho, sobretudo para as autoridades. Pois bem, naquela noite, ainda 40 pessoas tomaram o seguinte voto. No dia seguinte, eles iam pedir que Paulo fosse julgado de novo pelo Sinédrio, mas essas 40 pessoas fizeram a promessa de não comer nem beber nada enquanto não fizesse uma armadilha, enquanto Paulo estivesse sendo levado para o julgamento, e não matassem Paulo. Tomaram voto de matar Paulo. Aí o dedo de Deus faz o seguinte: um sobrinho de Paulo, filho de uma irmã de Paulo que morava em Jerusalém, escutou esse voto, escutou disso. Foi lá e contou para o Paulo. Paulo disse para ele: fala isso para o comandante da guarda. Ele contou para o comandante disse: não conta para ninguém que você falou comigo, deixa assim, mas eu vou resolver esse negócio. Aí o comandante decidiu pegar um grupo de soldados com seu chefe e enviar Paulo para Cesareia, para fora de Jerusalém, e em Cesareia morava o governador da região, Félix. Então esse Cláudio Lísias envia Paulo para Félix, em Cesareia, à beira do mar do Mediterrâneo, para continuar o julgamento de Paulo. E Paulo momentaneamente não seria morto. Assim o comandante decide fazer. É Deus escrevendo a história. Até aqui a parte do estudo propriamente dito de hoje. Agora quero fazer algumas apreciações. O que acontece lá diante de Félix, dali para frente eu deixo para uma próxima ocasião. Mas algumas apreciações aqui, ó. Primeiro, Deus escreve certo em linhas tortas. Vocês conhecem esse ditado, né? Segundo, as multidões atiçadas se tornam irracionais. Se alguém está mal intencionado, ele consegue levar as multidões a tomarem cada atitude que normalmente seria individualmente ninguém faria. Terceiro, cristãos também podem julgar seus irmãos por coisas que a Bíblia não ordena e nem proíbe. Assim como os judeus estavam julgando Paulo e com acusações falsas, inclusive sobre a lei, sobre leizinhas que os judeus fizeram que não faziam nem parte originalmente da palavra de Deus, entre os cristãos surgem muitos julgamentos por coisas não ordenadas, nem proibidas. Aí nós devemos nos arrepender, pedir perdão, que para isso existe perdão também. Uma outra, Deus usa as autoridades, também não cristãs, no caso lá eram os gentios, os não judeus, e os amigos, no caso o sobrinho de Paulo, usa familiares para proteger os seus servos. Como eu disse no início, Deus escreve certo em linhas tortas. Outra, Deus usa os males para que os cristãos testemunhem a sua fé em Jesus. Toda essa pandemia e todas as discussões em torno disso, e de política, de economia, etc., para nós cristãos são tudo oportunidades de testemunho da nossa fé e não para promovermos tumultos. Outra, cristãos apelam para as autoridades, usam as leis para se defender quando são acusados injustamente. Cristãos são cidadãos desse mundo também. O Paulo, numa determinada ocasião, ele apelou para o fato de ser cidadão romano, e isso o protegeu. Outra, nestes tempos do fim e também de pandemia, seria muito bom se os cristãos não promovessem desobediência civil e ódio, por exemplo, mas genuíno amor ao próximo em todos os níveis, lugares e circunstâncias.
que os cristãos simplesmente promovessem a fé, sendo simplesmente cristãos, praticantes da sua fé, em genuíno amor ao próximo. Uma outra ainda, nós somos seguidores de Jesus. Na cruz ele é tanto Salvador quanto exemplo. Isso quer dizer que nós também estamos sujeitos ao sofrimento por causa da nossa fé. Nós chamamos isso de teologia da cruz. Teologia da cruz é seguir a Cristo debaixo da cruz antes que venha a glória final. E finalmente, uma afirmação final. Deus usou todas as turbulências possíveis na vida de Paulo para que o Evangelho chegasse a Roma, chegasse ao próprio imperador. Deus escreve certo em linhas tortas, a Ele toda honra, glória e louvor.